tu incentiva a casa própria ou tu acha que o aluguel é um baita negócio? Muito. Cara, meu canal é para pobre, então no meu canal eu vou falar sobre coisas que um canal voltado para rico não vai falar. Como o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo que ajuda as pessoas que têm uma renda menor a comprar uma casa. Primeiro, eu sou 100% a favor de ter casa própria e todos os maiores livros de educação financeira já escritos vão concordar comigo, todos. O Homem Mais Rico da Babilônia, o cara fala, tenha o seu próprio teto, uma casa para você e para tua família. Bênçãos recaem sobre as pessoas que têm uma casa própria. Você vai ver o livro Segredos da Mente Milionária. Ele fala, pessoas que têm mentalidade pobre, ou melhor, pessoas que têm mentalidade rica, colecionam terras e propriedades. Pessoas que têm mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. O livro A Psicologia Financeira, que foi o livro mais vendido em 2022, o cara fala, eu e a minha esposa temos uma casa própria e isso nos dá muita paz e independente de quanto eu poderia aumentar minha rentabilidade, eu prefiro ter a casa do que fazer uma hipoteca e tudo mais. O livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o número 1. Em um capítulo lá ele fala assim, a diferença entre ativos e passivos. E ele fala que a casa é um passivo no sentido de que a casa vai te dar custo. Vai ter IPTU, vai ter manutenção. Aí um monte de gente começou a falar, o Pai Rico, Pai Pobre fala que não é para ter casa própria. Aí ele fez outro livro, acho que é Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, em que ele fala, muita gente falou que eu não sou a favor de casa própria. Eu nunca disse isso. Inclusive eu tenho minha casa própria e faço questão de ter minha casa própria. O que eu falei é que a casa pode te dar alguns custos. Então assim, qualquer livro que você lê vai falar que casa própria é fundamental. É bom, te traz paz ter. Mas tem alguns cenários em que a pessoa não precisa necessariamente ter se ela tem muita grana. Então, trazendo para o meu público. Primeiro, você financiar uma casa pela Minha Casa Minha Vida é mais barato do que viver de aluguel. Os juros de quem financia pela Minha Casa Minha Vida, programa do governo, para famílias que têm uma renda de até R$8.000, se a tua família tem uma renda de até 8 mil, você entra na Minha Casa Minha Vida. Lá você vai ter juros 3 vezes menores do que quem não está no programa. Você vai ter uma ajuda de até 55 mil do governo. Hoje em dia, você pode usar fundo de garantia, você pode parcelar o valor da entrada. Tem gente que compra casa com R$500 por mês de entrada. Né? E, por ter juros menores, o valor da parcela da casa que vai ser tua é menor do que o valor do aluguel. E aí, além disso, quando você faz um financiamento, o valor da parcela ele vai caindo. Tem uma modalidade chamada saque. A cada ano que passa, a cada mês que passa, diminui. O aluguel ele aumenta a cada ano. E nos últimos anos foram mais de 10, 15, em alguns lugares do Brasil, 20% de reajuste em um ano só. Então, aí eu fiz as contas, né? Porque o pessoal fala assim, financiar a casa própria é coisa de burro. No final você paga o dobro. Eu fiz uma planilha e mostrei, se você financiar um AP de 200 mil, realmente, no final você vai ter pago 400. Só que você vai ter um bem que vai valer mais de R$500 mil. Porque daqui a 30 anos, essa casa vai valorizar pra caramba. Quem optou pelo aluguel, começando ali por R$1.000, eu botei um reajuste de 6% ao ano. Tá muito mais do que isso, todos os últimos anos, mas botei 6%. Qual é o índice que reajusta? É o IPCA? Tem o IPCA, normalmente é o IGPM, mas dá pra fazer pelo IPCA também. Se você botar 6% ao ano, vai aumentando, aumentando, aumentando. Lá no final do 30º ano, né, que são 30 anos o financiamento, tua parcela já vai estar mais de R$6.000 e você vai ter gastado mais de R$1 milhão. Quem comprou a casa gastou 400 mil. E tem uma casa. E tem uma casa, Então, assim, é outro conteúdo que pro pobre eu sou muito a favor. Tanto que eu criei a minha incorporadora, né, chama Vencer, que eu quero investir nisso que eu amo. Eu sou o cara número 1 que vai falar pra pessoa, compra a tua casa, é mais barato, vai te dar uma paz absurda. Só que se o cara é rico, ele não tem tanto que se preocupar com isso, porque ele pode morar de aluguel. Se der ruim, ele tem dinheiro para comprar uma casa. O ruim é o pobre que não tem dinheiro. Aí, de repente, ele está lá alugando, está gastando dinheiro, que poderia estar sendo para ele, né? Porque, querendo ou não, quando você financia, é um dinheiro que você está pagando, mas que volta para você no final. A casa vai ser tua. O aluguel, o dinheiro é sempre do dono, né? Então, o cara vai lá, está alugando, daí, de repente, ele é tirado de lá,
ele não tem dinheiro para comprar. Não, e se o aluguel fosse tão bom, não tinha tanta gente que viveria com a renda do aluguel. Sim, né? Tipo assim, cara, o cara que tem muita grana, ele às vezes investe em imóveis, né? Compra imóveis para poder ter essa renda. Mas tu falou que tu vai fazer uma incorporadora. Incorporadora, pelo que eu tô entendendo, é construir. É uma construtora. Né? E o teu objetivo é fazer uma espécie de Minha Casa Minha Vida... De luxo. E privado, não público. Isso. Qual que é a nossa ideia? Eu sou um nome muito relevante na internet em incentivar a comprar a casa própria. Tá. Que desde a pandemia veio uma moda de falar de aluguel. Eu sempre bati nessa tecla. Não aluga não, filho. Vai, compra a tua casa. Vai valorizar. Vai valer a pena. Vai sair mais barato. Você vai ter um patrimônio, né? Por eu ser um nome tão relevante nisso, muita construtora ficava pedindo para eu fazer vídeo. MRV, já vi para um monte de São José dos Campos, São José do Rio Preto. Eu comecei a pensar, cara, eu estou fazendo merchan para um monte de construtora, por que não construir a minha? Só que eu não sou dessa área. Então eu tenho um sócio, que é o Romualdo, ele tem um perfil chamado Obras de Valor no YouTube, no Instagram. Ele manja muito, ele tem mais de 20 anos de experiência, tem construtor, tem incorporador, tem empresa de arquitetura. Aí eu me juntei com ele, aí eu falei para ele assim, Romualdo, o que dá pra gente fazer de diferente nesse ramo de tantas outras? Porque já tem tantas, né? E eu sempre, lembra que eu falei, Duda? Eu já tenho tudo que eu quero, já tenho independência financeira. Se eu quisesse, eu poderia parar de trabalhar hoje, mas eu amo trabalhar e fazer o que eu faço. Hoje eu só quero transbordar, generosidade. Porque tudo que eu sonhei, eu já estou construindo. A minha casa, o carro da hora, tá. Viajo com a minha esposa. Aí eu falei, o que dá pra gente fazer de incrível nessa incorporadora? Aí algumas coisas legais. A gente vai diminuir o nosso lucro, enquanto donos da incorporadora, para colocar coisa mais top nos apartamentos. Entendi. Sala de música. Baixar um pouco a tua receita para melhorar isso, para entregar mais. Por que, por exemplo, no apartamento Minha Casa Minha Vida, não pode ter piscina aquecida? Por que não pode ter piscina na cobertura, no rooftop, né, que falam? Por que não pode ter cinema? Então, e às vezes é coisa que não custa, pô. O cara que está construindo para lá vai ter milhões de lucro. O que custa botar um cinema ali? Vai custar 50 mil, 100 mil, sei lá. Né? Um cômodo com umas poltronas e uma tela. Então, primeiro, né? A gente vai ter coisas mais da hora, que normalmente não tem. Segunda coisa, eu quero, a cada prédio que a gente construir, no mínimo uma unidade a gente doar para os seguidores do canal, alguém que for bem pobre e estiver precisando. Caralho, isso é foda. Isso é muito louco, né? Então, no mínimo. Talvez alguns vai dar para dar 2, só que agora eu tô mega ansioso, porque eu quero começar a construir para começar a doar logo, né? E demora para construir, aprovar e tal, né? E a terceira coisa de diferencial é, eu quero que as pessoas que trabalharem lá na obra tenham benefício. Então, 2 coisas que eu quero fazer, até a gente comer esse churrascão aqui, né? Cara, você sabe que eu me baseei nessa ideia por causa de um vídeo que eu vi, acho que foi o Denilson. Ele postou um vídeo dele comendo churrasco com os pedreiros lá. Eu vi ele. Aí ele tá fazendo... Aí eu falei com o Romualdo, que é meu sócio, né? O que você acha de a cada 2 ou 3 lajes que a gente bater lá do prédio, a gente comemorar fazendo um churrasco pros pedreiros? Legal pra caralho. Isso. E outra coisa, será que dá pra gente dar desconto pro pedreiro comprar uma unidade do prédio que ele tá construindo? Foda. Aí é louco, né? Imagina o cara fazer Sim, e cara saber construir, que... saber que... Então a ideia da Vencer, né, que é o nome, Vencer Incorporadora, é a gente ter apartamentos legais, com mais qualidade, fazer projeto social de doar unidades para os membros que seguem o canal e dar benefício para quem estiver trabalhando lá. Aí a gente tá super empolgado, né? Começamos, já estamos muito bem. Já tem algum terreno? Já tem um que vai... Onde é que vai ser? O primeiro vai ser na Vila das Mercês, apesar da Vila Prudente, aqui em São Paulo. É São Paulo mesmo. Só que a ideia é a gente fazer a nível nacional, né? Só que aí, assim, sempre que alguém quiser fazer uma obra por meio da nossa incorporadora, ele vai ter alguns requisitos. Tem piscina, tem cinema, tem isso, tem aquilo, para a pessoa poder usar a nossa marca no prédio dela. Isso chama licenciamento, né? Tá. As outras construtoras, porque assim, o que é incorporadora? Incorporadora é a que traz corpo para o negócio inteiro. É a incorporadora que vai contratar uma construtora, que vai analisar o marketing, que vai definir valores, que vai ver o mercado, onde que é melhor construir, onde que não é. Né? Então, a incorporadora faz tudo isso. Nós somos uma incorporadora. Tem incorporadora que também é construtora. No nosso faz caso, as duas coisas. a gente é só incorporadora, né? Então,
A minha ideia e o que eu espero é que a Vencer tenha um nome muito legal no mercado, a ponto de construtoras quererem estar dentro da Vencer no prédio dela. Eu quero fazer isso aí, esse projeto. Isso. Aí eles vão poder botar o nosso nome lá, só que aí vai ter que ter alguns requisitos, porque eu tenho que ter mais qualidade do que nos prédios normais. Então, você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir ter cinema? Você vai conseguir ter uma piscina da hora, sabe? Coisas desse tipo, né? Então, aí eu tô animadíssimo. E eu sou 100% fã de casa própria. E aí tem alguns pontos, né? Tipo assim, mas casa própria tira a tua liberdade. Cara, não tira. Primeiro... Como assim tira? É porque tem gente que fala assim, quando você compra uma casa, você vai ter que morrer lá. Cara, eu morei em Osasco 5, 6 anos e agora vou mudar pra Cajamar. Não, se tu fizer tudo que nós conversamos aqui, tu vai prosperar a ponto de poder trocar o lugar que tu mora. Exatamente.